TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, segunda-feira, 2 de outubro. Outubro Rosa. Mês de prevenção do câncer de mama. Um balanço do Setembro Verde. Mês de doação de órgãos. Como estão os transplantes em Goiás? Aniversário do CRER. Já são 15 anos de história. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. E hoje é o aniversário de Aragarças. A cidade completa 64 anos. Bom, o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas estaduais de Goiás pode se tornar obrigatório. O projeto de lei da deputada Isaura Lemos já está tramitando na casa. A ideia é promover a reflexão crítica entre estudantes, professores e comunidade escolar sobre a violência contra a mulher. A Assembleia Legislativa realiza durante esse mês várias atividades em comemoração ao Outubro Rosa. São palestras, mesa redonda e arrecadação de lenços que fazem parte do cronograma de atividades. Os lenços arrecadados serão doados para a Associação de Combate ao Câncer. Estudantes que querem fazer curso técnico integrado ao ensino médio poderão se inscrever a partir de quarta-feira no processo seletivo do IFG. Serão oferecidos 1.260 vagas nos 14 campos do IFG. Os cursos são gratuitos. Mais informações no site ifg.edu.br. E a Escola do Legislativo encerrou o curso de Interpretação e Gramática. 130 servidores participaram das aulas, divididas entre os turnos da manhã e da tarde. O uso correto da vírgula foi o conteúdo mais enfatizado durante o curso. Quando vamos falar de interpretação de texto, ortografia, uso de hífen, reforma ortográfica, todos esses assuntos geram bastante polêmica e dúvidas, principalmente em relação à reforma mais recente. Mas um problema que gera mais dúvida e que nós discutimos com mais ênfase, gastamos um período todo para discutir, foi a vírgula. A servidora Yumi Porto resolveu fazer o curso para relembrar alguns conteúdos e também se atualizar sobre a reforma ortográfica. Eu fui embora para os Estados Unidos, eu era muito nova. E então, assim, eu aprendi a parte antiga, né, do português, essa parte nova, com essa mudança toda, hífen, acento, etc. e tal, eu desconheço, porque eu voltei tem poucos anos, tem acho que 2 anos que eu estou aqui. Então, assim, fazendo esse curso, com certeza vai ser bem melhor para mim. A realização do curso foi motivada após pesquisa feita pela seção pedagógica no último mês de abril. O levantamento mostrou quais as principais áreas de conhecimento que os servidores gostariam de ver como tema de cursos e palestras na Assembleia. A sessão pedagógica é uma sessão dentro da Escola do Legislativo. Ela faz uma pesquisa de intenção de capacitação para o ano. Então, no ano de 2017, em abril, no mês de abril, a gente fez essa pesquisa com os servidores da casa. Então, a gente conseguiu 700 retornos, 700 respostas. Com essa pesquisa, a gente viu que a língua portuguesa é o primeiro, né, a primeira necessidade da casa. Essa pesquisa, por exemplo, mostrou que tem também interesse na área de controle e orçamento. Uma referência no tratamento da reabilitação em Goiás. O CRER faz 15 anos e tem muito a comemorar. O CRER, Centro de Reabilitação Dr. Henrique Santilo, completa este ano 15 anos de fundação. Foram quase 400 mil atendimentos. O CRER é especializado em reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência e atende exclusivamente pelo SUS. A gente conversa agora com o diretor-geral da unidade, o Dr. Valnei Luiz da Rocha. Doutor, qual a importância do CRER para o estado de Goiás? Bom dia a todos. O CRER é uma unidade de reabilitação que tem uma grande relevância para a nossa sociedade. Tendo em vista que até 2002 nós não tínhamos no nosso estado uma instituição que proporcionasse um atendimento com a alta complexidade que o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo oferece à nossa sociedade. E ele vem desde então ampliando as suas atividades de tal modo a proporcionar
o que há de melhor na reabilitação para aqueles que procuram a unidade na expectativa da superação dos seus problemas. E a unidade oferece muitos tratamentos inovadores, não é isso? Sim, nós estamos a cada vez procurando mais melhorar a performance do atendimento, do tratamento, a fim de que o paciente possa ser beneficiado com modernas técnicas de tratamento e seja reabilitado dentro da maior possibilidade possível na sua deficiência. E a população em geral, como é que ela tem acesso aos serviços oferecidos pelo CRER? Bom, o CRER é uma unidade que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde e dentro do nosso município a regulação ela se faz pela Secretaria Municipal de Saúde. É uma regulação plena do município. Portanto, o CRER não é uma unidade de porta aberta, não existe como uma pessoa procurar a instituição para marcar uma consulta. Ela tem que procurar uma unidade básica de saúde, ela é avaliada por um profissional da área da saúde e se ela tem o perfil para ser encaminhado para o CRER, a própria secretaria faz esse encaminhamento. As agendas do CRER são disponibilizadas no sistema da Secretaria Municipal de Saúde. E as pessoas que são atendidas pelo CRER, elas são a maioria daqui de Goiás, de Goiânia? Nós temos cerca de 85% dos pacientes da região metropolitana de Goiânia e 15% restantes que são dos municípios do nosso estado, bem como de outros estados da federação. E tem algum plano de expansão? Nós já fizemos várias expansões no CRER desde 2002. Nós começamos com uma área de estrutura física em torno de 8.800 metros quadrados e estamos atualmente com 33.250 metros quadrados. Esta última expansão, que é a expansão da área do laboratório, que vai melhorar a performance dos exames oferecidos pela unidade, que está sendo agora equipada para que possa ser disponibilizada ao usuário, trazendo uma maior quantidade de exames a serem oferecidos, bem como otimizando e humanizando o nosso atendimento. Mas eu diria que no local onde o CRER encontra-se instalado, nós temos dificuldades de expansão por uma questão de logística, de acesso do paciente e de tal maneira que, se houver alguma outra expansão, será em áreas diferentes daquela onde nós temos a sede principal. E quantos atendimentos por dia o CRER faz? O CRER atende cerca de 1.500, 1.600 pacientes por dia e faz em torno de 4.700 procedimentos. Ou seja, os pacientes do CRER, eles são atendidos de uma maneira global, dentro das suas necessidades, e eles fazem diferentes modalidades na área de reabilitação. O paciente ele é atendido, às vezes, na fisioterapia, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, na psicologia, faz algum exame de imagem, algum exame laboratorial, ou algum procedimento cirúrgico, ou um procedimento de menor porte, a nível também ambulatorial. De tal maneira que nós temos um atendimento muito ampliado dentro da unidade. Ok, doutor. Muito obrigada, pela participação. Tomara que sejam aí muitos anos de história para o CRER. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar em nome do CRER, porque tenho certeza de que este foi um projeto que veio para somar e contribuir de maneira significativa para a nossa sociedade. Obrigada. Volto com vocês. Fique ligado, o Bom Dia Assembleia volta já, logo depois do intervalo. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes.
cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o coordenador do Serviço de Transplantes do HGG, Hospital Geral de Goiânia, o médico nefrologista Braulio Ludovico Martins. Primeiro, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Eu sei que boa parte dos médicos às vezes não tem tempo para atender aos veículos de comunicação, à imprensa. Por isso, a gente agradece a sua presença aqui e começa perguntando de uma estatística que o hospital vem divulgando, que em 6 meses, nesses últimos 6 meses, já foram 60 transplantes renais. É um número para se comemorar e aperfeiçoar, inclusive? O que você pode dizer para a gente? Primeiro, obrigado a todos pelo convite, pela participação. Bom dia a todos. Realmente é um número histórico pelo período de tempo que foi realizado. Se nós puxarmos aí no nosso cenário do nosso estado, nos últimos 5 anos, a curva de transplantes ela vinha caindo, número totais entre doadores vivos e cadavéricos, e não passávamos de 80 transplantes por ano. No começo do ano que nós estamos, nós fizemos uma pactuação entre o Estado e a organização IDETEC de tentarmos atingir uma meta de 60 transplantes pela nossa equipe em 12 meses. E nós fizemos isso em 6 meses. Na sua área tem essa possibilidade, né? Tem um transplante, como o senhor disse, tem um transplante vivo e o cadavérico. Existe um mais difícil, mais complicado do que o outro? A questão não seria de ser mais difícil. A logística do transplante cadavérico ela é um pouco mais complexa e requer uma habilidade um pouquinho maior. Porque quando a gente fala em fazer um transplante intervivos, nós estamos preparando um paciente, um provável doador, com um provável receptor. A hora que nós terminamos de fazer todo o pré-operatório desse paciente, a gente já marca a data do transplante. O transplante doador cadáver não. O transplante doador cadáver vai depender do paciente, ele um dia realizar uns exames, colocá-lo numa fila e ele esperar a loteria de sair um órgão para ele. Então pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se a gente pegar a fila do estado de Goiás, a média da população fica pelo menos uns 2 anos e meio a 3 esperando por um órgão. E muitos desses pacientes, eles não têm acesso para fazer os exames pré-operatórios todos os anos. Então a gente às vezes acaba operando pacientes que têm exames, um risco cardiológico de 1 ano e meio atrás. Então é um paciente que já tem inúmeras comorbidades, uma pressão alta, uma diabetes, alguma outra alteração sistêmica e vai ser submetido a uma cirurgia com um risco maior e sem às vezes um pré-operatório como deveria ser, em virtude das dificuldades que existem no Sistema Único de Saúde. Qualquer pessoa pode ser doadora de um rim ou nem tanto? Sim. Vamos lá. Não é bem assim também não. Até que prove o contrário, todo mundo é uma pessoa, todas as pessoas são sadias. Então quando a gente fala em transplantes para doador vivo, nós escolhemos normalmente pessoas que não tenham doença renal e que preferencialmente não tenham pressão alta e nem diabetes, que são exclusões relativas para a doação renal. E nem cálculos renais. Quando nós pegamos um paciente doador cadáver, existem doações de critérios expandidos. Porque nós sabemos que 30% da população diabética vai ter problema renal. Então não quer dizer que esse paciente diabético com diagnóstico de morte encefálica ele não possa ser um doador.
Se tem um paciente na fila, um receptor de 65, 70 anos ou até mesmo 55 anos, que tenha já várias comorbidades e cada vez mais você vê que esse paciente ele não está tolerando a sessão de diálise, esse paciente ele pode muito bem se beneficiar de um transplante com doadores dos critérios expandidos. Então, assim, para a gente primeiro falar em doação, tem que ter o aceite da família. É conscientização da população que, infelizmente, naquele momento difícil que ele está perdendo um parente querido, ele pode ajudar várias outras pessoas. E a doação não é só de rim. Córnea se faz até 24 horas após o coração ter parado. Fígado, pulmão, intestino, pâncreas, coração. Então, na verdade, quando a gente fala num potencial doador, nós podemos estar salvando 5, 6, 7 pessoas que estão em situações de dificuldade e que, assim, aguardando ansiosamente por um órgão que se não chegar também, eles podem até ir a óbito também. No caso do doador vivo, há muita resistência, não há? A gente ouve, assim, muita gente dizer assim, ah, não vou doar um rim não, sei lá o que é que vai acontecer. O senhor não ouve muito isso? Existe sim. O conceito vem mudando com o passar do tempo, vem mudando. Muito? Muito. O grande problema que a gente esbarra não é nem no número de doações vivos, de pacientes doadores vivos. Porque normalmente quem doa para uma outra pessoa é um parente doando para um parente. Então ele vê a dificuldade e fala, não, eu vou ajudar meu parente. A grande questão que hoje, a grande dificuldade nossa é a doação cadavérica. É os familiares não se conscientizarem da importância que tem esse ato. Muitas vezes quando se aborda uma família, para falar em termos de doação, eles ainda acham que tem uma falsa esperança que aquele diagnóstico de morte encefálica está errado e que o parente, pode ser que ele vai acordar e sair da morte encefálica. Então o grande problema hoje que a gente vê é desmistificar a morte, uma maior aceitação das famílias quando tem um diagnóstico de morte encefálica e querer doar. Qual que é a importância da conscientização de doar órgãos? Salvar vidas. E no estado de Goiás, tem sido feita essa conscientização? Acho que deveria divulgar um pouquinho mais sobre palestras sobre morte encefálica, critérios de doações, isso deveria ser um pouco abordado. Nosso estado é um estado que tem um número de doação muito baixo perante o Brasil. Talvez, de baixo para cima, o quinto pior estado, talvez, doador de órgãos. Como é que a pessoa que quer ser doadora, não só de um rim, mas de qualquer órgão do corpo humano, o que ela deve fazer? Conversar entre os familiares, porque não adianta escrever eu sou doador ou não sou doador. Quando um hospital tem um paciente com provável diagnóstico de morte encefálica, ele notifica a central de transplante, que é um órgão estadual. A central de transplante tem uma equipe com psicólogos, enfermeiros, eles vão até o hospital e colhem informações sobre o paciente e os familiares e fazem uma entrevista. E muitas das vezes, mais de 50% das vezes, as famílias não aceitam o diagnóstico de morte encefálica e não efetivam a doação, que é o que a gente fala de negativa. Quando a gente pensa em doação, quando a gente pega os estados que mais transplantam no nosso país, Santa Catarina, Fortaleza, São Paulo, a gente vê estatisticamente que é em torno de 40 doações por milhão da população daquela macro-região. Nosso estado está abaixo de 20 por milhão da população. Bem abaixo de 20. Dr. Braulio, e como é, por exemplo, a pessoa quer doar um rim? Porque ela pode tomar essa decisão própria, ela não precisa de uma autorização da família. No caso, você está falando para doador vivo. E doador vivo, sim. Então, aí, como que funciona? A nossa legislação é clara. O transplante intervivos, que é o que nós falamos, o termo que nós usamos, é para parentes de primeiro grau, cônjuges. Passou dessa linha, tem que ser com a autorização do juiz, para evitar-se tráficos e comércio de órgãos. Então, na verdade, quando tem um parente na família com problema renal e você não é parente de primeiro grau nem cônjuge, automaticamente você precisaria de uma autorização judicial para poder fazer a doação para esse paciente. E tem esses casos em Goiânia? Tem algum.
poucos e raros casos de pessoas que querem doar mesmo para não parentes. Existe sim. Mas normalmente não, sempre, quando se fala em doação, já procura-se um médico, tanto o doador como o receptor. Não é um médico que arruma um doador. Então, assim, o paciente tem um problema renal, ele faz hemodiálise, daí naquela vida dele de hemodiálise, ele acaba procurando um centro transplantador. Em Goiânia existe atualmente 3 equipes, que se eu não me engano uma foi desligada, 2 na Santa Casa e uma no HGG. Normalmente um desses pacientes procura uma equipe de transplante para começar os preparos para o transplante e ele acaba trazendo algum parente ou algum amigo que queira doar para ele. Dr. Braulio, faltou alguma pergunta, alguma informação importante? Eu acho que não. Então, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Assembleia, por essa entrevista. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigado. E o horário de verão está chegando. Depois de algumas idas e vindas, ficou confirmado que começa daqui 2 semanas. O governo federal confirmou que o horário de verão será mantido nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Aqui na Assembleia, o tema gerou muito debate. O deputado Luiz César Bueno apresentou um projeto que prevê acabar com o horário de verão em Goiás. Mas faltaram 2 votos. Agora não tem discussão. O horário de verão entra em vigor no próximo dia 15 de outubro. Vamos conferir a opinião dos goianos. Benefício para um lado, mas prejudica para outros, né? Pessoas que têm que levantar de manhã, crianças, né? Que ainda está muito escuro. É uma coisa, assim, uma demanda que quase não economiza. Pode economizar no período da tarde, mas de manhã vai ter um gasto logo de manhã, né? Tá ligando a luz. Então fica elas por elas, né? Eu, particularmente, eu gosto do horário de verão, eu acho que tinha que continuar. Se isso representa economia de energia, eu acho que deve continuar assim. Falta de vergonha, falta de respeito. Botar as mulheres que trabalham em Goiânia, que moram em Buenas Vistas, Real Conquista, para levantar 4 horas da manhã para ser roubada, ser estrupada, ser morta. As crianças que têm que levantar 4 horas da manhã para chegar às 7 horas da manhã na escola. Quem inventou esse horário de verão realmente não tem um mínimo de respeito para com as pessoas. Portanto, sou contra, sou a favor de acabar com esse horário de verão que não tem economia. Para economizar é parar de roubar esse país. Roubam muito esse país. Eu concordo do horário de verão, sabe? Com o tempo e também onde que hoje a escassez de água, como está muito, eu acho que esse horário de verão, queira ou não, ajuda muito cada município, o estado, o país. Então eu acho que eu sou favorável que continue sim o horário de verão. O presidente da Assembleia Legislativa, José Witt, empossa nesta semana 15 novos servidores. São profissionais da área de comunicação, pesquisa legislativa, assistente de TI e administrativo e técnico em processamento de dados e telecomunicações. E agora um recado para você, motorista que transita ali na Avenida Universitária. Os fotossensores instalados no local já estão funcionando. São 21 equipamentos que monitoram as faixas e ainda fiscalizam conversões irregulares entre a Praça Cívica e a Praça da Bíblia. E hoje à noite tem sessão especial em comemoração ao Dia do Representante Comercial. E também em homenagem ao agente de combate a endemias em Goiânia. A realização é do deputado Bruno Peixoto. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma excelente segunda-feira para você. Um bom dia e até amanhã. TV Assembleia. Informação com credibilidade.